Olá, gente! Bom dia, quase boa tarde, como é que vocês estão? Eu sou a Sabrina Donati. Acho que se você não nasceu ontem, você sabe que a gente tá no meio de uma pandemia mundial. Desde 2020, o que a gente mais escuta é sobre Covid-19. E isso mudou a nossa vida. O que nos ajudou a começarmos a sair de casa com mais segurança foi a vacina. Mas, infelizmente, nem todo mundo quer tomar e em alguns lugares do mundo, suas populações não acostumadas a tomarem vacinas como nós, não aderiram à campanha ou alguns países nem vacina suficiente têm. E é por isso que a gente precisa falar sobre passaporte vacinal, que é o assunto desse vídeo. Será que o passaporte vacinal acaba com o nosso direito de ir e vir? Será que a gente já não tem um passaporte vacinal, mas para outras vacinas? Bom, primeiro, se você não sabe o que é passaporte vacinal, eu vou te explicar. É quando é obrigatório para você fazer alguma atividade, uma viagem para um lugar, ser matriculado em uma escola, ser admitido em um trabalho, entrar em algum estabelecimento, ter sido vacinado para uma doença X. Isso já existe? Sim, isso já existe. Crianças precisam ser vacinadas obrigatoriamente segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente e é passível de multa. Em muitas escolas é necessário ter a caderneta de vacinação em dia para a criança ser matriculada. Também para viajar em alguns lugares dentro do Brasil é obrigatório ter sido vacinado para febre amarela, por exemplo. Essa mesma vacina também é pedida em alguns países para você entrar. Então, o que eu quero dizer é que o passaporte de vacinação já existe e nunca ninguém reclamou. Mas por qual motivo hoje isso está causando tanto problema? Primeiro, pela desinformação. Além da Covid, a desinformação também pode matar. E eu já falei sobre fake news aqui. Inclusive, vou deixar o link aqui em cima e aproveita para te inscrever no canal para tu não perder mais nenhum vídeo. E voltando, a fake news durante a pandemia foi o que mais tivemos. E a vacina é uma que sofreu diversos tipos de ataques mentirosos. Eu até falei aqui sobre o limite da liberdade de expressão. E lá no meu Instagram, eu também falei sobre uma fala mentirosa do presidente Bolsonaro sobre a vacina, que fez com que a live dele fosse retirada do ar pelo YouTube, pelo Facebook. Realmente é algo que a gente não consegue entender esse posicionamento do governo federal, porque uma população vacinada vai fazer com que cada vez mais a gente tenha algo mais próximo de uma vida normal e uma economia melhorando. Tanto que a gente viu isso acontecendo em alguns países. Mas aí tem gente que fala: ah, mas esses países agora estão novamente com medo das variantes. É verdade, mas teve um período longo de volta ao normal, fez com que a economia também desse uma respirada. E outra, mostra que a vacinação ajuda muito e que por isso é tão importante que o mundo inteiro se vacine. Eu não sou professora de biologia, mas se você deu uma boa pesquisada, viu que quem não se vacina acaba tendo uma carga viral muito maior e passa para muito mais gente. E isso é um triste fato e uma grande realidade. E aí fazendo com que aumente o número de casos de Covid novamente quando começamos a ter a abertura dos lugares se não temos o passaporte vacinal. E aí começamos a entrar em alerta novamente. O que acontece? A gente começa a vacinar, começamos a ver os resultados da vacinação avançando. E então as cidades começam a fazer uma abertura dos restaurantes, dos hotéis, dos shows, do turismo. Só que ainda temos vários não vacinados e que já deveriam ter se vacinado. Esses pegam Covid e, por ter uma carga viral maior, passam para muito mais gente. E aí voltamos ao aumento de casos e, consequentemente, a uma nova possibilidade de fechar
tudo. Pois a pessoa não vacinada, como acaba tendo uma carga viral maior, ela vai passar também para pessoas que se vacinaram. E mesmo que esses vacinados só tenham sintomas leves e passem para um número bem menor de pessoas, eles precisam parar a vida deles de 10 a 14 dias por causa da Covid. Tá vendo a relação em cadeia? Não é só a sua escolha e a sua vida. Então, por isso, o passaporte vacinal se torna tão importante, pois vai ser a forma de diminuir a contaminação pelo vírus e fazer a economia andar novamente. O passaporte vacinal da Covid já existe para a gente viajar para alguns países, como Estados Unidos, que só começou a liberar a entrada de turistas brasileiros com vacinação completa. Lá nos Estados Unidos, inclusive, alguns estados têm obrigatoriedade de vacina para entrar em alguns estabelecimentos, como restaurantes, academias, teatros, para trabalhos. Aqui no Brasil, alguns estados e municípios já pedem a comprovação de vacina para que as pessoas entrem nos estabelecimentos. Temos esse pedido para jogos de futebol e para alguns eventos. Mas o melhor é que a gente tenha em tudo e principalmente para quem chega ao Brasil. Além da testagem, que também deveria ser obrigatória para qualquer viagem, para quem chega e para quem transita dentro do Brasil. Mas, infelizmente, o governo federal insiste em ser contrário à Anvisa e o que se conseguiu na última terça do ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, foi que, por causa da variante Ômicron, o Brasil vai exigir teste negativo realizado até 72 horas antes para os passageiros que venham do exterior e desembarquem no Brasil. E para os não vacinados, uma quarentena de 5 dias e depois desse período, um PCR negativo. E assim, essa pessoa vai ser liberada para andar livremente pelo país. Mas ainda não foram dados os detalhes de onde e como essa quarentena ocorrerá. Outro quesito que é comum sobre o passaporte da vacina é: o passaporte da vacina acaba com o nosso direito de ir e vir? Não. Nenhum direito fundamental é absoluto. Inclusive, alguns direitos fundamentais acabam por se chocar com os outros, né? Acabam se chocando com os outros, como nesse caso. Claro que nós temos que lutar pelo nosso direito de ir e vir, mas nós estamos falando de um direito de ir e vir em oposição ao direito à saúde coletiva e até à vida. Porque a gente precisa lembrar que temos uma parcela da população que ainda não pode se vacinar e outra que tem restrições de saúde e não poderão fazer uso das vacinas. E se pensarmos mais a fundo, temos aqui o princípio constitucional da solidariedade. Nós vivemos em uma comunidade, não vivemos isolados e por isso o direito individual não pode se sobrepor ao direito coletivo. Essa pandemia mostrou que se não pensarmos no bem do todo, não vamos sair dela, visto a nova variante que vem com força dos países da África que não conseguiram fazer uma vacinação em massa. E como eu falei, quando você não se vacina, você fica mais vulnerável a contrair o vírus e a passar para um número enorme de pessoas. E quando você passa para as outras pessoas, você afeta a vida delas diretamente. Então não é só sobre você. É como quando você faz uso da bebida alcoólica, tá? Se você bebe dentro da tua casa e não sai dali, tudo fica restrito a você. Mas se você bebe e sai dirigindo, aí afeta outras pessoas e por isso precisa de punições. Então o que entende-se é o seguinte: você tem o direito de escolher tomar a vacina ou não, mas a vacina ela é uma condição para que você consiga conviver em sociedade. Se você não fizer, tá tudo bem, mas não quer dizer que terceiros não tomarão decisões de restringir a tua entrada em locais para garantir o direito da maioria. O passaporte vacinal e a testagem são necessários para que possamos retomar cada vez mais a normalidade. Diante dessas discussões, as
mais afetadas são as crianças, que no Brasil continuam sem poder se vacinar e continuam com o distanciamento dos colegas e alguns ainda em aulas online. Espero que a gente consiga uma maior conscientização da população, pensando na coletividade e não somente no individual. É isso. Um beijo. Tchau, tchau.